Eu acho que uma das características desse momento que a gente está vivendo é a possibilidade e a necessidade também da presença ativa de homens discutindo também a cultura de gênero. Eu fico inquieta com o modo como os homens estão lidando, ou em que rolo que eles estão, né? Em que tipo de encrenca hoje os homens estão do ponto de vista de uma cultura de gênero. Quando eu liguei para os meus pais, porque ia sair na imprensa e tudo, que ia sair uma matéria dizendo que eu gostava de me vestir de mulher, e era verdade. Aí minha mãe no telefone falou assim: bom, eu tenho vários vestidos aqui que talvez te interessem. Essa é minha mãe. Eu estou numa posição em que eu não sou exatamente uma mulher. Você é uma mulher? Por que você se acha uma mulher? Eu não sou uma mulher, nem me acho uma mulher. Mas eu também não sou um homem. Então, eu nasci como homem, fui designada como homem, mas na verdade eu quero ser mulher. Na verdade, eu me identifico como mulher e vou ter essa existência que eu quero ter. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Almasculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria dos meus queridos Conrado Góes, Cláudia Santos e agora Vitor Vieira também entrou para o time, além de outros tantos amigos que colaboram para esse espaço de encontros mais viáveis para todo mundo. Você que nos acompanha desde o primeiro episódio sabe que a nossa ideia aqui é entender as visões dos nossos convidados, como vivenciam e lidam com as masculinidades no dia a dia, apostando em suas potências e na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. O exercício aqui não é impor regras nem rótulos, muito menos modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje. E no segundo episódio da Masculina, quando eu perguntei para o estilista Ronaldo Fraga quem ele gostaria de ouvir aqui no nosso podcast, ele disse assim: o Laerte. Vai lá, corre atrás do Laerte. E nós corremos atrás da Laerte, e hoje eu estou aqui no estúdio do Conrado Góes em São Paulo, muito bem acompanhado dele, e pela primeira vez acompanhando o Almasculina ao vivo, fazendo as fotos e o vídeo, Vitor Vieira, que já estão disponíveis nas nossas redes sociais, para receber ela, Laerte Coutinho. Seja muito bem-vinda, Laerte, ao Almasculina. Obrigada pelo convite, obrigado ao Ronaldo. Adoro as roupas dele. Vocês já se conheceram pessoalmente, Laerte? Eu já vi ele em algum evento, alguma situação, assim, aquele bigodão e tudo. Eu não sei se ele tá de bigode ainda. Tá com uma barba enorme agora. Barba enorme, tá vendo? Eu já vi ele e a gente já tinha trocado algum tipo de coisa, de palavras, assim, de cumprimentos de forma remota. Eu ganhei umas roupas dele pela Fernanda Takai. Eu estava começando a entrar nas vestimentas femininas e a Fernanda me dá logo um vestidinho muito lindo, que eu não sei se é para usar como bata, mas eu uso como vestido. Seja muito bem-vinda, Laerte. Como é que você gostaria de se apresentar para os nossos ouvintes? Como assim? Dizer cartunista, quem eu sou? roteirista. Sou cartunista, eu acho que é uma palavra que define bem. Eu sou uma humorista no sentido de desenho gráfico. Eu não fico contando piada, mas eu faço histórias em quadrinhos e faço cartoon. Cartunista acaba sendo a coisa mais enquadrante, assim. E a gente sempre abre a conversa aqui com uma mesma pergunta para todos os nossos convidados e convidadas. Qual que é a sua curiosidade ou qual que é a sua inquietação em relação ao tema das masculinidades, Laerte? Eu não sei, Paulo, porque eu estou numa posição em que eu não sou exatamente uma mulher. Quando me fala, você é uma mulher? Por que você se acha uma mulher? Eu não sou uma mulher, nem me acho uma mulher. Mas eu também não sou um homem.
Acontece que eu estou numa experiência onde ter sido homem também não foi um pesadelo, nem foi um custo muito grande. Eu não quero mais ser homem e ser homem para mim envolve questões que não me agradam muito. Mas eu também não passei mal enquanto fui, né? A minha história de gênero e sexualidade é um pouco específica, como é a de todo mundo mesmo, né? Mas o que você perguntou de curiosidade em relação a masculinidades. Porque a gente sempre abre assim, porque se alguém tiver alguma dúvida, a gente corre atrás. Eu não sei se eu chamaria dúvida, eu fico inquieta com o modo como os homens estão lidando, ou em que rolo que eles estão, né? Em que tipo de encrenca hoje os homens estão do ponto de vista de uma cultura de gênero, né? Do ponto de vista dessa existência enquanto gênero, porque os homens estão, acho que finalmente, se colocando questões, se colocando problemas que antes não se colocavam. Não acho que acabou a fase da não problematização, quer dizer, não, eu sou homem sim, não tem nada, e isso não é problema nenhum. Eu acho que estamos vivendo uma época em que sim, há problemas e merecem ser pensados, a gente merece, são coisas que devem ser encaradas. Então acho que a gente já está vivendo uma época em que isso se tornou uma coisa mais ou menos normal, mas ao mesmo tempo a existência de uma situação tradicionalista e conservadora nas masculinidades é muito forte ainda. Então eu acho que isso é o que os homens estão atravessando, e isso me intriga e me deixa interessado em saber como isso vai se processar, né, nesses futuros. E em várias entrevistas você fala de uma forma muito afetiva da sua família, né? Seus pais estão com mais de 90 anos, né? Você tem uma formação muito privilegiada, que são pais muito cultos, né? 3 filhos, né? O Rafa, a Laila, o Diogo, que faleceu tragicamente em 2005, e 4 netos, né? Você até falou numa entrevista que você é pai, avô e mulher. O que essa formação familiar te restringiu e te potencializou para você ser e construir tudo que você construiu na vida, Laerte? Bom, eu estou trabalhando isso na análise ainda. Minha família foi muito legal, assim, do ponto de vista de afeto, de garantia de afeto, né? Jamais houve uma situação onde eu chegasse a sentir perigo nisso, né? Eu jamais achei que ia ficar sem afeto, que ia ser renegada ou deserdada ou coisa que eu valha. Eu sempre tive uma certeza absoluta de que isso... Agora, questões se colocavam, isso sempre se colocaram. Quando eu liguei para os meus pais, porque ia sair na imprensa e tudo, que ia sair uma matéria dizendo que eu gostava de me vestir de mulher, e era verdade. Isso foi na Brava, em 2010, né? Pois é. Aí minha mãe no telefone falou assim, bom, eu tenho vários vestidos aqui que talvez te interessem. Essa é minha mãe. Mas ao mesmo tempo ela estava preocupada, porque ela sabe em que mundo a gente vive, em que país a gente vive, que riscos as pessoas... Ela nem tem uma informação assim de riscos específicos da população trans, mas ela sabe, assim... Então ela estava preocupada também com questões da minha segurança, o que eu acho... E também ela estava preocupada com com essa questão, gênero e sexualidade para ela, que é uma pessoa que hoje tem 93 anos, que fez biologia e tal e tudo, tem um enquadramento diferente do que para mim, né? Para o meu pai também. Então, mas essas discussões e esses debates vieram vindo e foram colocados de maneira absolutamente tranquila. Por quê? Porque a minha família é assim, é uma família que vai se entendendo, vai discutindo e colocando as coisas, mas sem perder laços de afeto, né?
E o que te deu coragem, alguém ou algum fato, para essa tomada de decisão, inclusive publicamente, através de uma revista, né? A origem de tudo está na questão da minha orientação sexual, que eu escondi, bloqueei e botei dentro da gaveta durante décadas. Eu sabia que me interessava, do ponto de vista de desejo sexual, que me interessavam os homens. Eu comecei minha vida sexual com um amigo, só que eu escondi isso durante 30 e tantos anos. É muito difícil isso. E quando eu resolvi, depois de 3 casamentos que duraram quase 10 anos, né? E todos terminaram de uma forma meio semelhante, que lembrava muito essa questão da sexualidade reprimida. Eu falei, não tem mais sentido, né? Não faz sentido ficar bloqueando isso, e eu resolvi me aceitar e viver a sexualidade de uma forma mais solta. E foi nesse momento que se colocou para mim a questão de gênero. Uma espécie de bônus. Então, mas eu não sabia, eu não tinha ainda me colocado essa possibilidade, né? Para mim, me vestir de mulher, me apresentar como mulher, viver a feminilidade era um recurso narrativo de situações de farsa, de comédias e coisas assim. Quando eu percebi que não só não era ridículo, como era uma coisa que eu podia fazer, eu comecei a fazer de forma semi-clandestina primeiro, e depois dessa entrevista na Bravo, eu resolvi tornar público, assim. E quando eu tornei público, eu não vi nenhum sentido mais em continuar uma apresentação masculina, né? Uma representação masculina. Eu passei inteiramente para a outra nave. E você lembra do primeiro momento de pós-revista, de colocar uma roupa feminina e sair à rua, encontrar com pessoas que te conheciam? Lembro. Foi estranho. Imediatamente passou uma Kombi cheia de homem e me assobiou para mim. Fio. Só porque eu botei uma sainha. Uma sainha? Sainha, não tava de seio, tava uma camiseta e uma sainha. Ouvi um fio. Foi essa a famosa ida para a padaria? Foi essa ida para a padaria. Bom, a padaria também foi com um clima meio estranho. Eles me viam ali e tudo. Bom, mas enfim, aí aos poucos vai se tornando uma coisa comum e tranquila, não só para você, como para o mundo, né? A sensação que dá é que se você resolve isso, a autoridade passa a ser sua em relação ao poder do outro sobre você, né? Essa é a opinião do Gaultier, por exemplo, que eu vi num filme, ele falando para uma modelo. A modelo estava falando assim, eu não vou com essa roupa sair por aí, aquelas puta roupa, né? E o Gaultier fala, você pode sair, depende de você só. É a sua atitude com a roupa que vai... Se você sai como quem está com uma armadura e pronta para uma batalha, é isso que você vai encontrar. Mas você tem que entender e aceitar e viver bem com aquela apresentação sua, né? E qual que é a diferença entre crossdressing e transexualidade? Tem alguma? Sim, crossdressing é travesti. Enquanto termo, crossdress e travesti dizem a mesma coisa. Mas, dados os contextos, elas expressam realidades diferentes. O crossdresser é a pessoa que vive a transgeneridade através da travestilidade de forma semiclandestina. Ele mantém... Eu estou te falando assim o que se entende pela coisa, né? Ele mantém uma vida masculina e uma apresentação feminina. Tem mil formas disso se dar. Existem, por exemplo, aplicativos de pegação, de sexo e tal e tudo, onde o texto CD, né,
Essa fórmula CD diz respeito a uma coisa muito precisa, que é um homem que se veste de mulher apenas, mas tem uma vida masculina, né? Isso tudo são termos que foram cedendo espaço conceitual a práticas, na verdade. Travesti também. Travesti é uma palavra que está encharcada de preconceitos e cargas que são resultado de vivências muito violentas e tudo. Mas a travesti também tem uma forma de usar o termo que é apropriada pelas travestis, que é uma forma de dignidade. Assim, então, enfim, é o modo como essas palavras circulam por aí. Transgeneridade é um conceito amplo que abarca todas essas manifestações, tanto das crossdressers, quanto das travestis, quanto das pessoas ditas transexuais, quanto das drags, todas as formas de questionamento do comportamento de gênero, né? Do binarismo, né? Inclusive do binarismo, porque binarismo já é uma outra questão, né? Tem uma boa parte da população trans trabalha dentro do binarismo, rompe a fronteira, mas continua mantendo homem e mulher. Você percebe? Entendo. Não entende o leque das possibilidades de expressão de gênero como uma coisa muito ampla. Entende que mulher e homem, né? Então, eu nasci como homem, fui designada como homem, mas na verdade eu quero ser mulher. Na verdade, eu me identifico como mulher e vou ter essa existência que eu quero ter. Mas ela não checa mais do que isso. Tem homem e tem mulher. Uhum. E na época da transição, você chegou a ter um codinome, né? A Sônia. Sônia, de onde veio esse nome, Laerte? Do espelho. Eu olhei e falei, nossa, que cara de Sônia que eu tô. Acordei com uma cara de Sônia, né? Uma peruca Chanel, loira. E qual que foi a reação dos seus pais, filhos e do mercado que você atuava, tanto TV quanto jornais, vendo que isso não era uma fase, que isso era uma decisão mesmo? No começo acharam que era uma fase, acharam que era para vender um livro que eu tinha, que era Muchacha. Não era, não. Bom, reação dos meus pais, eu já contei, né? Que foi absolutamente favorável. Meus filhos também, eu já vinha contando para eles, já vinha trabalhando a ideia de que eu era bissexual, que eu estava falando... já tinha contado para eles e eles eram jovens, adultos o suficiente para entender do que eu estava falando. E eu resolvi abrir o jogo com eles. Então, quando eu falei de transgeneridade... não foi um susto, assim. Eu perguntei para Laila, o que você acha se eu puser implante de seio? Ela falou, pai, você já foi tudo, já foi. Agora é com você, seja o ponto que você chegou, mais ou era menos mais difícil, né? Então, sim. O que foi mais difícil? O que foi mais difícil nessa transição, Laerte? A apresentação no feminino, né? Você sair se apresentando publicamente como uma pessoa no feminino, assim, fazendo esse corte, assim, né? Dando esse pulo. Isso é um pulo. Escuta aqui. E não poderia deixar de indicar o documentário Laerte-se, da Lígia Barbosa da Silva e Eliane Brum, o primeiro original da Netflix produzido no Brasil. Para você que já é fã ou quer saber mais sobre a Laerte, é um prato cheio. Foram 3 anos de filmagens para retratar a trajetória profissional e pessoal da nossa convidada de hoje. Não vou falar muita coisa, depois de ouvir a nossa conversa aqui, dê o play lá. E também vou indicar a aclamada série Pose, que acabou de entrar para o catálogo da Netflix, com o maior elenco trans e, em sua grande maioria, negro da história da TV. A série ambientada na Nova York dos anos 80, com uma história surpreendente e visual caprichado, ao retratar personagens que transitam da alegria dos bailes LGBTQ+, à luta para existir e sobreviver.
Preste atenção na interpretação de Billy Porter, vencedor do Emmy de melhor ator deste ano. E nos jornais você teve algum trabalho que foi comprometido por essa decisão? Eu lembro que você Não, falou... pelo contrário, porque eu tinha perdido já alguns jornais em função da mudança que eu tinha imposto nas minhas tiras e no meu humor. Eu mudei radicalmente a minha expressão nas tiras, parei de desenhar personagens, parei de fazer piadas do modo como eu fazia, e alguns jornais, 2. No universo de 4, 2, então metade. 50%, tá bom a média, né? Tinham desistido, dizendo que a tira que eu fazia não era a mesma e tal. Eu falei, bom, não é mesmo, se vocês quiserem. E desistiram. Mas os 2 jornais voltaram a pedir a tira depois que eu passei a ser conhecida como uma pessoa trans, uma cartunista trans. Eu acho bom, então eu reconquistei espaço perdido. Enfim, não perdi. Passei a dar muita entrevista, passei a participar de segmentos sociais e políticos que eu não participava, e tudo isso foi muito bom para mim, assim. Então eu só tenho avanços a contar, né, nessa parte. Nenhum tipo de censura ou mesmo autocensura? Você falou da mudança do traço e da forma como você fazia suas tirinhas. Essa foi a parte mais difícil, mudar minha expressão gráfica mesmo, minha expressão de linguagem. Essa foi a parte mais difícil para mim. Sair em público como uma cartunista, como uma pessoa trans, foi também decisivo, foi uma coisa assim, mas não foi traumático, entendeu? Eu fui bem recebida, risinhos à parte, mas eu fui bem recebida pela minha categoria, pelos meus colegas, pelos meus amigos. Então, nesse sentido, eu ia dizer sorte, mas não é bem sorte, porque é também um ambiente que eu construí, né? Os meus amigos, meus filhos, meus colegas, não sei o quê, são escolhas minhas, são bem fruto de escolhas minhas. Então eu fiz boas escolhas. Então e tive também a felicidade ou a sorte de estar num contexto social relativamente pouco violento, né? Então eu não passei por aquilo que a maior parte das trans no Brasil passa, que são enfrentamentos, agressões, morte. No ano passado foram, até o que eu sei, 343, né? Vítimas de violência e morte, homicídio no Brasil, né? É triste, é bem pesado. Sim. Mas você, ainda nesse lugar da censura, quais são os preconceitos que você tem e quais que você sente, Laerte, hoje? Eu acho que eu às vezes fico fazendo umas autoavaliações assim, um pouco rigorosas. Eu não sei, eu me vejo como portadora de quase todos os preconceitos que existem no Brasil, que são preconceitos de raça, de classe, de idade, de gênero. E o fato de ser uma pessoa trans não me transformou em alguém isenta e livre de preconceitos. Eu convivo com tudo isso e eu procuro estar esperta e para quando me manifestar e quando aparecer, identificar e reagir a isso, né? Porque é uma merda você ser, sei lá, machista, eu já me peguei fazendo isso. E fico pensando assim, não, tá vendo? A gente não vira outra pessoa, não passa a ter uma história pregressa diferente só porque deu um salto, só porque abriu o olho para isso, abriu o olho para aquilo. Não, é um processo que você tem que estar meio vigilante, tem que estar meio com cuidados e tudo, e você passa a ter preocupações novas. Essa é uma coisa que muito do pensamento
tradicionalista e conservador no Brasil não consegue entender, fica achando que é uma espécie de censura. Estamos vivendo a censura do politicamente correto, não se pode mais pensar nada. Não é que não se pode pensar, você não pode pensar da maneira despreocupada e irresponsável que você pensava, isso não pode mesmo. Por quê? Porque é assim, negro não vai voltar para a senzala, que a Pete falou, negro não vai voltar para a senzala, mulher não vai voltar para a cozinha e viado não vai voltar para o armário. Então, sabe, é isso. Entenda que as coisas mudaram, né? E para um lugar que, em princípio, é para contemplar todo mundo, né? E não reforçar lugares de exclusão e de domínio de hegemonias, né? É isso. Você não pode mais impor um tratamento que era humilhante e que foi percebido como humilhante como uma coisa. Não, por que eu não posso chamar você disso? Sabe? Eu chamava até 3 anos atrás, por que eu não posso? Porque o outro percebeu que era humilhante, ou melhor, percebeu. Finalmente estava em condições de admitir que é humilhante, que é uma coisa ridícula. Daí que ele faz? Ele está propondo que você entenda isso também. Você mencionou análise, você buscou nessa fase de transição ou você já vinha fazendo há mais tempo? Eu meio que sempre busquei um apoio em terapias ou em análise mesmo é mais recente. Eu fiz uns tantos anos atrás e voltei agora a buscar uma análise porque eu acho que é mais objetivo, sabe? É um processo que é um pouco menos voador, assim, que as terapias, pelo menos as que eu fiz, né? Lugares comuns, com Malvina Muscat. O que é feminismo? Não, você pode dizer o que foi o feminismo. O feminismo foi um momento, foi um movimento que começou a ganhar corpo, né? No século XX, na segunda metade do século XX, como uma forma de libertação de um grupo que era regrado e controlado por uma hegemonia masculina. É muito importante que se diga que a hegemonia masculina não é masculina no total. Isso é muito importante, por isso que a gente fala em masculinidades, porque tem muito homem que faz parte da comunidade dos homens, mas que não tem nenhum poder. Você não pode comparar um homem negro com um homem branco, por exemplo. Você não vai dizer que a hegemonia do homem branco é igual à hegemonia do homem negro. Talvez o homem negro tenha sido tão subjugado pelo homem branco quanto a mulher, né? E a mulher negra ainda mais, mas enfim. Então, esse movimento tinha um objetivo de liberar as mulheres no sentido de terem direitos políticos, sociais, no mercado de trabalho, no pensamento, nas ideologias. Então, começou-se a pensar cientificamente na questão do gênero. As mulheres, esse foi um movimento intelectual, inclusive político e intelectual. Você usa no passado. Por quê, Malvina? Porque começou no passado. Eu acho que os movimentos feministas já eram. O que temos hoje seria? Seria o macartismo do feminismo. É mesmo, Malvina? Eu acho, porque as mulheres ganharam esse poder. Quer dizer, claro que nós ainda temos que lutar para ter mais emprego, ter melhores salários, tudo isso. Gente, mas nós transformamos a sociedade, nós temos que admitir isso. As famílias não são mais as mesmas, as relações não são mais as mesmas, os sexos não são tratados mais igualmente. Quer dizer, nós fizemos essa revolução. Então, tá bom, tá feito. Agora é dar continuidade, mas eu só vejo a possibilidade dessa continuidade se os homens forem nossos parceiros. Quer dizer, nós andamos mais para frente do que os homens porque nos propusemos a refletir sobre a nossa condição. Agora é a vez de vocês refletirem sobre suas condições, mas não precisamos ser inimigos.
talvez menos do que nunca. Hoje deveríamos ser parceiros e poder pensar soluções juntos, né? Então, em vez de raiva, talvez se a gente pudesse ter mais empatia e tolerância, a cultura andaria muito mais, as mudanças ocorreriam com mais facilidade do que na luta sabe? Pela raiva, pela punição. Cada um tem a sua forma de olhar para o mundo. O que nós não podemos é estratificar e transformar isso numa lei. Então porque os homens têm o pau e eles podem olhar, então eles são objetivos. E a mulher, porque tem uma vagina que é para dentro, ela é menos objetiva do que o homem. Isso é uma bobagem, né? Então, porque a gente chega lá. E eu acho que os homens estão chegando lá. Estou vendo essa proliferação de grupos pensando. O meu único receio é que se pense com raiva e que se pense com culpa. Porque aí o resultado pode não ser muito bom, né? Você se sentiu contestada pelas mulheres nessa transição, né? Como mulher, depois de uma vida talvez contestada pelos homens como homem? Não sei se eu entendi bem essa pergunta. Eu fui contestada por algumas mulheres em algumas vezes nesse processo de transgeneridade, mas fui mais contestada por homens nesse processo, apesar de ter tido apoio dos meus amigos, colegas e parentes e tudo. Também fui atacada. Muita gente acha que o que eu estou fazendo, até agora acha isso. É ridículo. Como assim, Laerte? Ridículo em que aspecto? Acham que eu sou apenas um homem que se veste de mulher e quer convencer os outros que é mulher. Isso é uma coisa que é formulada bastante assim nos comentários de Twitter, essas coisas. Mas o feminismo não é uma coisa que acabou. O feminismo ainda existe. A quantidade de mulheres que são mortas por serem mulheres, a quantidade que são estapeadas, espancadas por serem mulheres, revela, patenteia que a situação de opressão de gênero acabou e não está muito longe de acabar. Eu acho que caminhou-se bastante. O feminismo como se chama, responsável por grandes conquistas. Eu acho que o feminismo é também responsável por um grande avanço da luta LGBT. Mas você vai dizer que o homem negro não exerce o machismo da forma que ele consegue exercer? Claro que exerce. Claro que exerce. A pessoa, por estar sendo submetida por questões raciais, ou por questões etárias, ou por questões de classe, ela não deixa de ser também repositária de uma cultura machista e de exercer isso, onde conseguir. Sabe? Então o problema não está muito longe de ser. Essa é a minha discordância em relação ao que a Malvina... Eu acho que ela tem uma posição muito boa no momento em que ela coloca que é possível e é necessário, nesse momento, estratégias de aliança entre o processo que os homens precisam fazer de autoinvestigação, de construção de um movimento dentro de gênero, e o que as mulheres trazem já como uma carga histórica riquíssima, né, dos vários feminismos que já aconteceram. O feminismo é uma história que está acontecendo. O fato dela ter ter tradições e etapas que já foram já se sucedendo, não quer dizer que acabou o assunto. eu não concordo com a Malvina. Temos um longo caminho ainda pela frente, né, Laerte? Eu acho que sim. Eu acho que uma das características desse momento que a gente está vivendo é a possibilidade e a necessidade também da presença ativa de homens discutindo também a cultura de gênero. A Maria Cristina Montenegro, que escreveu um livro, O Homem Ainda Não Existe,
ela não gosta de usar o termo machismo, e eu acho isso muito interessante, porque ela usa o patriarcalismo como uma cultura que coloca, assim, uma posição de opressão geral de homens sobre mulheres, mas à qual também os homens estão submetidos. Quer dizer, a parte masculina da sociedade também tem que cumprir suas metas, e isso é uma situação de opressão também, embora deixe os homens numa vantagem relativa em relação às mulheres. Agora, isso tudo pode ser encarado de forma crítica e pode ser contestado. E eu acho que é o que a gente tem hoje como uma possibilidade e necessidade também. Isso tem a ver com a próxima pergunta. Você tem um histórico de atuação política, né? Foi do Partido Comunista de 73 a 85. Qual que é seu papel hoje, Laerte? Como você se vê nesse movimento feminista, no movimento 73, trans? 85. Eu devo ter dito isso alguma vez. Olha, foram fontes precisas. Não é que não tinha carteirinha. Eu não rasguei a carteira. Foram bons anos, né, de partidão. Foi mais ou menos isso. Faz tempo que eu não frequento os movimentos e não vou às reuniões e não sou aquela ativista assídua que eu já fui, assim. Mas eu faço política, sim. Eu continuo dentro do movimento que criou essa entidade que é a Transempregos, que procura ajudar na obtenção de qualificação e estágio em empregos para pessoas trans. Vou em lugares e frequento coisas, vou aos atos e com menos assiduidade do que eu gostaria e com menos assiduidade do que eu já tive. Mas por quê? Porque eu tô cansado. Já é bom avisar. Tô velha, tô cansada. Você falou uma vez para a revista Cláudia que você não acha que existe essencialmente homem e mulher. Como é que você percebe esse momento político do país e do mundo de extremo recrudescimento e, paradoxalmente, um espaço inevitável de abertura para a discussão das identidades de gênero que ultrapassam o binarismo do que é um homem e o que é uma mulher? Pois é, você está apontando para uma contradição, né? São duas coisas que se debatem aí. Por um lado, o movimento LGBT está colocando que gênero é um conceito que precisa ser discutido à luz de conquistas sociais que são muito claras e que vem acontecendo, que têm sido reconhecidas pelo Supremo, tem avanços sociais que independem do grau de conservadorismo do Congresso, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um governo que Putz, eu não sei nem que adjetivo, acho que eu já gastei todos os adjetivos. É troglodita. E nós temos por exemplo, um ministro das Relações Exteriores que teve essa audácia de propor como linha de trabalho para todas as embaixadas, para todo o mundo diplomático brasileiro, que propor a ideia de que o entendimento do governo do Brasil é que gênero é feminino e masculino e tem a ver com a genitália que a pessoa nasce. Isso é de uma imbecilidade e, aliás, é contra a lei também. Está sendo contestado pela Associação ABL-LGBT, está sendo contestado judicialmente, porque isso não pode acontecer. Você não pode infringir a lei ou impor uma prática para o corpo diplomático que agride e nega direitos da população. Mas os caras acham que tudo bem. Então é isso, é pau, é briga, temos que ir para cima, porque não pode deixar. Se deixar, eles vão negar os nossos direitos mesmo. E um possível retrocesso que talvez reverter já depois... Já está acontecendo esse retrocesso. Como se chama... editais estão sendo negados. O presidente está indo ao vivo fazer censura, que é o que ele faz naquelas lives dele, a projetos artísticos e culturais. Isso é um escândalo. Esse homem devia estar impeachado. E espero que seja. Aspas. O que é um homem? A pergunta suscita ambiguidade,
uma vez que mostra de forma gritante a separação necessária entre a palavra e representação. O quadro fica ainda mais complexo ao considerar que, no que tange às chamadas diferenças sexuais, as tensões entre mente e corpo, semblante e essência, escolha objetal e identidade sexual, natureza e cultura, etc., parecem ganhar cada vez mais nuances frente a fenômenos contemporâneos e seus modelos explicativos correlatos. Se analisarmos a direção de movimentos ou grupos que lutam pelos direitos de minorias sexuais, observamos uma expansão, seja de sua visibilidade junto à sociedade civil, seja da abrangência de suas reivindicações. Por exemplo, o Facebook americano adicionou em 2015 novas categorias de gênero. Ao todo, são 58 possibilidades de identidade de gênero. No português, temos tímidas 17 opções, ao passo que no Facebook francês abundam 70 opções, por enquanto. Mesmo na academia, muitos daqueles estudos, anteriormente nomeados de feministas, tornaram-se estudos de gênero, que, por sua vez, deram origem aos estudos queer. Assim, fenômenos contemporâneos relativos ao gênero, crossdressing, travestismo, transexualidade, reivindicação de pessoas no gender, crianças criadas sem gênero ou que recebem aplicações de hormônios para poderem escolher seu gênero posteriormente, ganham cada vez mais destaque na opinião pública e no debate acadêmico. O que é um homem? Psicanálise e História da Masculinidade no Ocidente, de Pedro Ambra. E na sua formação você teve passagem pelo teatro, pela música e jornalismo, que também você não concluiu, né, a faculdade de comunicação. Não concluí, pois é. Mas hoje em dia nem jornalista precisa mais do diploma, é controverso isso, né? Não é controverso mais, não precisa. Não precisa, não é controverso. Caiu a obrigatoriedade já tem alguns anos. Pais que me escutam, meu diploma de jornalista agora é seu, definitivamente. Laerte, como é que o humor e a ironia te apoia ou te apoiou de alguma forma? Você acha que isso é um subterfúgio para lidar com todas essas questões e contextos que a gente vive? Você está perguntando do ponto de vista da minha experiência? Sim. Assim? Eu não sei, o humor é uma linguagem de vários gumes, né? Inclusive, é possível você fazer do humor uma ferramenta de preconceitos, é possível você apoiar preconceitos. A gente está cansada de ver isso acontecer. Piadas que são retrógradas, piadas que são ofensivas no sentido social da coisa. Isso acontece, e que se apoiam para serem bem-sucedidas enquanto piada, para produzirem riso. Elas se apoiam em preconceitos, em noções que estão sendo vencidas, que estão sendo superadas na sociedade. Então, como fazer? Impor limites? Eu não acho que esse é o caminho. Eu sou sempre favorável a vias longe da censura, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode se eximir de um olhar crítico sobre o que está sendo produzido, o que está sendo dito. O que está sendo dito numa piada está sendo dito. E, ideologicamente, tem um recorte também, tem uma cara ali. Por ser uma piada, ela não se torna neutra nem nada. Ela é uma piada e, aliás, o fato de ser uma piada, de ser uma linguagem de humor, até torna mais incisiva essa linguagem, essa mensagem ideológica, essa parte, né? Então, o que fazer? Não sei, manter o olho aberto, ficar esperta com... Eu tenho feito isso. Eu acho que na minha história profissional eu já produzi muitas coisas que eu não produziria hoje. É um pouco difícil de trabalhar isso, porque parece que a gente está se arrependendo do que fez. Não estou me arrependendo, mas eu estou admitindo que as coisas mudam. E ressignificando o contexto, né? Pois é, contextos, anos 90.
Anos 90, vida louca, né? E aí, em 2004, seu personagem, o Hugo, né, numa tirinha, se veste de mulher pela primeira vez. Você acha que ele seria, dentre todos os seus personagens, Laerte, o que mais retrata os conflitos do homem contemporâneo? Acho que sim, pelo menos os meus conflitos do homem contemporâneo, porque ele foi uma espécie de alter ego mesmo desde o começo, assim, desde que eu não estava nem considerando sair do armário, o Hugo já estava saindo do armário, já estava se colocando problemas existenciais, problemas com conta bancária, problemas com tecnologia, que eram mais ou menos o que eu estava vivendo também. Então o Hugo sempre foi tanto é que quando eu acabei com os personagens, parei de usar personagem, eu mantive o Hugo, porque me interessava assim, ver o que acontecia. Uma coisa interessante de personagem é que alguns deles, os melhores, têm vida própria. Então me interessava saber o que o Hugo tinha para me dizer também, porque é assim mesmo. E você acha que... Quais seriam as questões do Hugo daqui para frente? Não sei, porque aí meio que se encerrou o assunto que a gente estava tratando, eu e o Hugo, que era a questão de gênero. Ele virou Muriel de vez, assim, e continuou. E eu meio que me desinteressei também de continuar investigando, porque aí também tem a vontade de você querer fazer personagem ou não. Eu prefiro não fazer personagem. Não sei o que ele estaria se colocando hoje. Acho que alguma coisa na área da política, porque é o que a gente está vivendo de mais dramático, assim, né? E aí você tem uma charge de 2016 que eu particularmente eu gosto muito, Laerte, que é A Grande Ficha em Algum Momento Vai Cair. Vocês acessem o nosso site, vocês vão ver essa charge. E eu queria saber, Laerte, qual é a grande ficha que falta para cair para os homens hoje? Bom, eu não sei, vou tentar fazer uma resposta possível. Eu acho que é a ideia de que o poder não está em jogo. Não é isso que está em jogo. Né? Eu acho que grande parte do terror masculino é a ideia de que vai se perder alguma coisa. Se você acha que você vai perder alguma coisa, está sempre associado a isso. É a minha posição de poder, a minha posição de, sei lá, de brilho. Mas não, o poder não está em jogo. E é essa coisa que essa ficha que precisa cair. O que pode advir é muito melhor do que esse teor que os homens podem estar pensando. Laerte, a psicanalista Malvina Muscati, autora do livro O Homem Subjugado, da qual você assina a capa, né? E a gente já indicou aqui no Aspas em um episódio anterior, mandou uma pergunta para você. Laerte, qual foi a sua maior dificuldade como homem? Bom, boa pergunta. Eu não acho que é uma resposta simples, não, Malvina. Eu me vejo em situações de muita ansiedade em relação a cumprir as tarefas que se espera de homem, que são tidas como tarefas masculinas. E não estou falando de ir buscar dinheiro e trazer comida, trazer um búfalo morto para casa. Não é isso. É decidir coisas, é ter comando, ter voz de comando. E cada vez que eu percebia que eu não estava à altura dessa missão, né, eu sofria muito. Eu acho que é essa a dificuldade maior que eu senti, que é uma dificuldade que se estendeu no tempo, durante, sei lá, muito tempo. Cá entre nós, Laerte, o que são as masculinidades? Bom, eu gosto especialmente delas virem assim, no plural, porque sim, eu acho que existem muitas formas de viver a masculinidade, que é o que constitui
às masculinidades. Algumas delas tóxicas, como se diz, né? Como se usa muito assim. Mas outras não, outras são sintéticas, outras são são interessantes, são investigáveis. As possibilidades, quer dizer, o que o homem, o ser masculino viveu desde o início da humanidade, da sua trajetória humana. É um conjunto de práticas necessariamente hostis, agressivas, talvez, mas não é preciso que... O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não sei o que eu estou querendo dizer com isso. De alguma forma, eu acho que a Malvina está certa. Ser homem não é um grande problema. Ser o homem agressivo, opressor e neurótico, com essa posição de poder assim, sim, é um grande problema. É um grande problema. Assim como ser cisgênero também não é um problema em si, é uma possibilidade. Desde que a transgeneridade também tenha espaço livre para circular. Não se trata de uma luta por território. Se trata de caber todo mundo, ter espaço para todo mundo. Né? Eu acho que é a abertura do território, abertura total, assim. Fora do mar. Você já se sentiu fora do mar, Laerte? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. Escuta aqui. Laerte, você tem alguma dica de algum livro, filme, documentário relacionado a esse amplo universo das masculinidades? Então, tem um filme que eu assisti, acho que quando ele foi feito mesmo, em 85, chama Homens. É bem amplo. É de uma cineasta alemã chamada Doris Dörri. Que ele ouve com trema, Dörri. Com trema. E é muito bom, assim, ele tem uma pegada meio de farsa, né, de comédia, mas ele trata os assuntos e as questões de uma forma muito rica, muito interessante. E eu também queria dar o site da Transempregos, www.transempregos.org. É esse o site, né? Como é que faz para poder participar ou para quem quiser mais informações lá? Transempregos é você ir lá, quer dizer, se inscrever lá, tem cadastro, as empresas se cadastram e as pessoas se cadastram. Então, o Transempregos é um lugar de interconexão entre quem quer e quem oferece. Mas eu tenho feito também, a Maite Schneider tem publicado rotineiramente as vagas e as oportunidades, e eu republico no meu Facebook, na minha página do Facebook. E como é que te acha nas redes, Laerte? Eu tô no Twitter, Laerte Coutinho 1. No Instagram é uma amiga minha que faz o Laerte Genial. É uma amiga chamada Tati, ela faz uma página lá no Instagram que publica coisas minhas. Facebook também, Laerte Coutinho. E o que a gente pode esperar da Laerte daqui para frente? Tem algum projeto que você já pode falar? Alguma novidade? Eu tô numa fase meio... O que as pessoas fazem quando estão com 68 anos? Muito do que elas fazem é uma tentativa de reavaliar. É um olhar para trás, assim, mas não um olhar saudoso, não necessariamente saudosista. É um olhar crítico e tal, mas de revisão desse material todo, dessa vida toda que a gente viveu e tudo. Então eu estou construindo uma história, não sei bem quando ficar pronta, nem que tamanho vai ter, mas a ideia é dar uma viajada nessas muitas décadas e vivências de sexo, de política e tudo, e construir uma história. Não é uma autobiografia, não. É uma personagem de natureza vagamente autobiográfica, mas não é uma autobiografia. E quem você gostaria de ouvir aqui no nosso Alma Masculina, Laerte? Quem que você indicaria para ter essa conversa? O Marcelino Freire.
Marcelino Freire é uma pessoa que eu gostaria de encontrar ele sempre, porque é um querido, assim, máximo querido. Mas eu acho que ele também tem muito a dizer, a contar e a pensar. E você indicou uma outra pessoa também para o quadro Lugares Comuns, né? Ah, sim, a Maria Cristina Montenegro. Cristina com CH. Ela escreveu um livro chamado O Homem Ainda Não Existe, e ela tem uma experiência profissional enquanto psicóloga como é que chama aquele grupo? É Emaús. É um grupo um centro de atendimento a pessoas, acho que são moradores de rua e tudo, principalmente homens. E ela trabalhou nisso durante muito tempo. Ela investiga e estuda o assunto das masculinidades também há muitos anos. E acho que é uma pessoa que tem muito a trazer aqui. Laerte, para encerrar, a gente está numa plataforma digital. E o que você diria para os seus filhos, para os seus netos, daqui a 10, 20, daqui a 200 anos? Não sei, agora você me pegou. Não sei o que eu diria. Eu já estou dizendo essas coisas. Não sei o que eu diria daqui a tanto tempo. Laerte, brigadíssimo. Obrigado. Foi um prazer, a gente estava muito ansioso por essa conversa. É? Mas eu queria te dizer, Laerte, que a gente fica muito feliz de ter você nesse espaço, porque a nossa pretensão aqui é ter o espectro mais amplo possível em torno das masculinidades, para que a gente consiga abrir espaços de sensibilização, de humanidade, para encontros mais viáveis para todo mundo. E é uma honra ter essa troca e essa conversa, de verdade mesmo. Obrigado. Continue nos enviando mensagens, comentários e compartilhem o Alma Masculina nas redes. Vocês nos encontram em diversas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, entre outras. E também pelo site www.comcultura.com.br/almasculina e no Facebook /almasculina podcast e no Twitter @almasculina e no Instagram você me encontra como @pauloazevedo_oficial e no perfil @almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial as nossas convidadas Laerte Coutinho e Malvina Muscati. E também não posso deixar de agradecer as mensagens de Douglas Mateus, Lúcia Gaiotto, Vitória Furtado e agradecer especialmente ao Roberto Vogel, que tem nos dado uma super força subindo os arquivos nas plataformas e também no nosso site. Bom, o nosso episódio fica por aqui e o Alma Masculina é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação, edição e mixagem, Glaura Santos na identidade visual e arte, Vitor Vieira nas fotos e vídeo e eu, Paulo Azevedo, na idealização, produção, roteiro e apresentação. Esse podcast conta com a colaboração da sua companhia e é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.